neste momento, o que eu vos peço é que registrem nas vossas folhas, ou uma folha de papel, folhas de rascunho que tenham. Têm aqui muitas folhas, podem usar quando quiserem, é só o pedir que eu vos leve ou venho aqui buscar, para acrescentarem algumas notas que não caibam no manual, ou que não queiram estragar o manual, porque as pessoas gostam de guardar o manual para o museu, peça de museu, depois fazem tudo noutras folhas de papel, e é como quiserem. Agora, o que eu vos pedi era que, se tivessem temas quentes que gostariam de ver abordados durante a formação, os pusessem numa folhinha de papel, para eu dar uma vista de olhos e poder direcionar a formação nesse sentido. Sejam específicos, não ponham temas abstratos, situações específicas dos vossos filhos ou dos vossos alunos, ok? Depois eu vou recolher isso, ou a Célia recolhe, e nós, eu no coffee break às 11 horas já vou fazer isso. Olá. Agora, para o tema da reflexão do início da nossa formação, eu escrevi aqui no quadro algumas perguntas, que são perguntas típicas de coaching e que se fazem em coaching familiar. É daquelas perguntas-chave, que são essenciais para se iniciar um processo de coaching. É avaliar as expectativas que os pais têm dos filhos, ou os professores dos alunos, e depois, se estivermos a fazer coaching familiar ou escolar, envolvendo os dois lados, portanto, os professores e os alunos, ou os pais e os filhos, faremos a mesma pergunta aos filhos ou aos alunos. E, portanto, esta é uma questão de base na abordagem do coaching, fazer a pessoa refletir sobre aquilo que espera do outro, ok? E como é que isso que espera do outro já existe em si. Okay? Portanto, para poder haver congruência na relação e podermos ser exemplo daquilo que nós gostaríamos que as nossas crianças fossem. Então, as perguntas que se põem, eu gostaria que vocês as passassem e respondessem a elas de uma forma concisa e simples. Quais são as qualidades que gostariam que as vossas crianças tivessem quando fossem adultos? Ok? Mas em específico. Deve ser da hora. Vocês já estavam a responder aquelas questões? Estamos a repetir. Estamos a repetir para toda a gente agora acompanhar. Há colegas que já fizeram essa parte. Ok? Portanto, vamos falar de qualidades específicas. A Isabel estava a dizer há bocado do 1 a 10, é a pergunta como estão as A segunda parte, porque há colegas que já estavam a começar a segunda parte, eu comecei logo a dar a segunda parte a elas. E a primeira parte aos que chegaram. A segunda parte é qual é então a nossa tarefa. Portanto, okay? E a nossa tarefa começa por como é que estão estas qualidades desenvolvidas em nós. Porque a primeira tarefa que o educador tem é ser exemplo. Não é direcionar a criança, é ser exemplo. E quando estão as qualidades desenvolvidas em nós, era o que estava a dizer para darmos de 1 a 10? Exatamente, de 1 a 10, exatamente. Okay. Neste momento, quando fazem uma avaliação de si próprios, numa escala de 1 a 10, imaginária, obviamente, uma escala subjetiva, quanto é que essas qualidades nós desejamos que eles tenham como adultos, já existem em nós e em que escala de intensidade. Ok? Essa investigação, como é que vai? Ok. Agora, a pergunta a seguir, que está ali no quadro, é: o que é que fazemos que sirva de exemplo sobre isso? E isso aí é uma pergunta de questionamento mais profundo. Isto é, que atitudes eu tomo em relação à vida, não só em relação a eles, em relação à vida, em relação aos vizinhos, aos amigos, à família, ao trabalho, à vida em geral. Que posições é que eu tomo, que reações, que comportamentos, que eles observem, seja em relação a eles, seja em relação aos outros em geral, como é que eles observam o nosso comportamento? Isto é, de que forma é que nós somos exemplo disto, nesses contextos?
E isso convém responderem a seguir. Coisas que vocês sintam que fazem e que são bons exemplos disso. Desses aspectos. Fazem, dizem. Os bons exemplos são? Só os bons, porque agora vamos fazer a outra parte. Vamos fazer a parte das expectativas positivas, não é? Que nós temos. E vamos ver que informação nós passamos para eles que seja uma alavanca de exemplo. Ok? E nestas perguntas descobrimos logo algumas coisas que talvez não sejam tudo aquilo que gostaríamos de lhes oferecer. E, no fundo, sejam concisos nas respostas, porque isso é só para vocês. Portanto, é só pôr os tópicos, as ideias. Não precisam explicar, que não vão explicar isso a ninguém. Ok? Podemos agora fazer o outro lado da moeda. O que é que vocês não gostariam, de facto, de forma alguma, que as vossas crianças fossem em adulto? De forma alguma. Estamos a falar de qualidades pessoais, não estamos a falar de cursos ou de competências técnicas. Estamos a falar com pessoas. Okay? Agora fazemos o outro lado da moeda. Ok? Bom, depois respondido essas perguntas, faz agora o outro lado. As mesmas. Agora, quais são as expectativas? Como queremos que as nossas crianças se tornem adultas? Que defeitos não queremos que elas tenham? Agora vamos fazer o oposto. Isto mais para aqui. Toda a gente vê? A partir daí? Vem? Ok. E agora vamos fazer um pequeno apanhado. Ok? Estamos a fazer em grupo, um conjunto de perguntas e de reflexões
que num coaching familiar se faria. Seja em contexto da família em geral, toda, seja o início de um coaching familiar ou de um coaching escolar. Ok? Começaríamos por este tipo de perguntas. Não são as únicas possíveis, mas são perguntas importantes de começarmos um processo de coaching. Então, no resumo, agora vamos pegar nas peças e juntá-las e ver como é que as peças encaixam ou desencaixam no puzzle de tudo aquilo que nós oferecemos à criança. Oferecemos, todos nós, somos seres humanos, temos coisas mais positivas, coisas mais negativas, coisas que são pontos fortes, que nós consideramos pontos fortes, para outros são pontos fracos. E vamos agora juntar as peças, que é para podermos, no contraste entre as peças, perceber algumas incongruências e como algumas destas incongruências dificultam o modelo que as crianças têm dos seus pais ou dos seus educadores. Porque por um lado vem uma coisa, mas depois por um lado vem outra. E como é que isso cria dificuldades neles também, e eles se tentam adaptar através dos seus vários comportamentos às várias faces que vêm dos seus educadores. Porque é com essas faces que eles lidam todos os dias. Ora está bem disposto, ora está mal disposto, ora está na versão positiva, ora está na versão negativa, ou está muito focado nesta dificuldade, ou está muito focado neste entusiasmo, e as crianças têm que dançar conforme o educador está nesse momento, têm que acompanhar o mesmo ritmo e a mesma dança. Ou não, e aborrecem-se e resistem a tudo isso. Então, uma das perguntas de integração pode ser o que é que eu mostro às crianças de positivo sobre mim. Portanto, são as qualidades que eu digo que eu acho que tenho e a sua intensidade, e ao mesmo tempo, se eu mostro isso, será que eu mostro tudo aquilo que eu acho que tenho como qualidades? Isto é, os meus comportamentos estão à altura da percepção que tenho dessas qualidades em mim? E esta é uma pergunta de coaching também. Todas as perguntas que faremos aqui são perguntas num enquadramento de coaching. Portanto, são perguntas que nos levam a juntar o A com o B e o C e o D dentro de nós e a tornar isso consciente, de modo que nós possamos entender algumas das linhas de força do nosso comportamento como educadores, que nem sempre potenciam a melhor das atitudes e a melhor das estabilidades nas crianças, ok? E na formação das suas personalidades. Portanto, o que queremos aqui ver é, de tudo aquilo, se eu tenho a percepção de que, por exemplo, lhes mostro que sou uma pessoa confiante, numa escala de 1 a 10 a 9, por exemplo, eu sou uma pessoa confiante. Mas, por outro lado, vou ao lado negativo, ao lado onde eu estou mais carente ou com mais dificuldades, e passo-lhes uma mensagem um pouco mais negativa da vida ou receosa do futuro. Confiante e, por outro lado, não confiante. Quer dizer, é só para nós percebermos que existem mensagens que são incongruentes. E não é para nos culparmos, é para tomarmos consciência, porque quando avaliamos as incongruências das nossas crianças, não percebemos que nós também as temos. E que muitas vezes, se nós tomarmos consciência da nossa parte, podemos ser mais tolerantes e mais compreensivos e ver o que é que podemos melhorar em nós e como é que os podemos ajudar a eles, pondo-nos na pele deles. Ok? É isto que eles vão observar. Primeiro, a observação do educador, que é o que é que ele mostra às crianças. Se acha confiante, por exemplo, a 9, ele mostra na sua vida, numa escala de 1 a 10, 9 de confiança. Isto é tudo a percepção do educador sobre si próprio. Não tem nada a ver com o que os outros acham. Estamos a ver com a nossa própria autopercepção, que é a mais importante. Okay? E o outro lado, o que é que eu mostro às minhas crianças de dificuldades sobre mim. E numa escala de 1 a 10, o grau de dificuldade que eu tenho, os meus comportamentos são congruentes com essa percepção que eu tenho de mim, porque estamos a falar de comportamentos e dos defeitos, das qualidades negativas. O que é que eu digo, faço, como é que eu reajo, como é que eu me comporto, que expressões tenho,
que vão dar à criança, digamos, algum tipo de referências sobre essa forma de agir e de pensar. Já que as crianças estão, principalmente nos primeiros 6 anos, estão em modelo de download. E tudo aquilo que elas veem, tudo o que observam, passa a ser o seu filtro de visão da vida. E muitas vezes, durante essa fase, observam muitas incongruências dos adultos, em geral, e da própria família. E é natural, porque nós todos somos incongruentes, temos coisas incongruentes na nossa personalidade e não vamos exigir de nós a perfeição. O que nós queremos aqui é ajustar um pouco mais algumas das limitações ou dificuldades com as qualidades que temos para poder arquitetar uma relação mais bem-sucedida com aqueles que olham para nós para se entenderem e para se formarem em termos pessoais. Ok? Então, seria bom que vocês agora pudessem fazer esta avaliação e fazerem um pequeno textinho de observações. O que é que eu concluí daquilo que vi? Porque se ficar só no pensamento, esvai-se, em menos de nada, a pessoa esquece. Então, uma das coisas que também fazemos em coaching é registamos as conquistas, as observações, as reflexões, para que elas não se percam na quantidade de estímulos que temos durante a vida, e durante o dia, e durante as nossas ocupações, porque é muito fácil perder essa informação. A mente está ocupada com tantas coisas que liberta constantemente umas para se focar noutras. Se ficar registado, podemos sempre voltar a elas e voltá-las a trazer à consciência. Vejam como encontram incongruências. Portanto, conclusões. E a seguir, às conclusões, fazemos planos de ação. Isto é, o que é que vamos fazer? E temos uma sequência organizada de ideias, propósitos, intenções, de modo a procurar o problema, identificá-lo, okay? Trazê-lo à consciência, tirar as nossas conclusões e ter um plano de ação para a transformação daquilo que achamos que é competente e correto e eficaz. Okay? Basicamente, isto é um processo de coaching, de uma forma simplificada, mas que no fundo é aquilo que está presente em todo o coaching. Okay? Agora eu gostaria de ouvir algumas conclusões. Não têm que se expor mais do que aquilo que quiserem, mas o que é que foi para vocês fazer este exercício? Gostaria que a vossa partilha vai permitir que na partilha e nas perguntas se possa passar informação que seja relevante, eventualmente, não só àquela pessoa, mas a todos, porque de alguma forma todos partilhamos dos problemas comuns, não é? Ou de dificuldades comuns. Alguém quer fazer alguma pergunta ou partilha das suas constatações? E eu posso ler a minha conclusão. Sim. Eu escrevi que posso concluir que ele absorve as minhas qualidades, reflete os meus defeitos e as minhas limitações e que eu reajo a isso e não gosto de ver neles os meus defeitos. Mesmo nada. Ok. Mas dá para perceber. Ok. Agora, se estivéssemos a fazer coaching, continuávamos, perguntávamos, íamos esmiuçar um bocadinho isso. O que é que ele absorve, como é que ele mostra esses comportamentos, fazíamos a mesma sequência. O que é que ele absorve de mim? Ok? Como é que eu vejo que ele absorve de mim? Isto é, eu sei que ele absorve de mim, por exemplo, a teimosia. Como é que eu vejo essa teimosia nele? De que forma que ele usa a teimosia? Em que contextos? De que maneira? Ok? O que é que ele diz? E se há alguma expressão que ele diz que, não é, que no fundo é a repetição das expressões que eu também digo. Por exemplo, ok? E o que é que nós agora vamos fazer sobre isso?
ok? Em relação ao educador. Porque, obviamente, se a criança absorve, não podemos condenar, entre aspas, a criança porque absorveu, certo? Porque neste papel do educador, o educador tem sempre a primeira cartada, dá sempre a primeira cartada, porque é ele que decide as regras do jogo, desde que as crianças são pequeninas. E até que elas tenham capacidade ou poder de dizer sim ou não, ou de se rebelar, elas estão um bocadinho na relação de uma forma de resposta apenas àquilo que o outro oferece. Não têm capacidade de impor ou de sair dali e não querer fazer aquilo ou não obedecer. Quer dizer, podem fazê-lo por rebeldia, mas terão as suas consequências. Portanto, de alguma forma estão extremamente limitados na sua capacidade de dizer sim ou não, ou de seguir por outros caminhos. Não é impossível, mas como sabemos não é fácil. E de facto é aquilo que eles fazem. Quando chega uma altura em que já não querem aquilo, eles rebelam-se tremendamente. Hoje em dia é muito mais do que antigamente. Portanto, fez-lhe sentido, Cristina? Ok. E agora, as perguntas que eu vou fazer à Cristina são as perguntas que um coach faria. As expectativas que tem para ele como adulto são possíveis de se realizar dentro do quadro de educação e de modelo de educação ou de relação que existem? São? São. Ok. Os pontos negativos que ele absorveu vão ajudá-lo ou desajudá-lo nessas expectativas e nesse modelo? Vão desajudá-lo. Vão desajudá-lo. De que forma? Pronto, não vamos ter que entrar muito por aí porque é uma coisa pessoal. Mas, porque não basta nós dizermos as coisas, vai ser sim ou vai ser não. Aqui tudo bem informação porque estamos apenas a fazer uma auscultação pública, digamos. Mas quando estamos a fazer o coaching verdadeiramente a sós com as famílias ou com as pessoas, iremos mais profundamente estudar isto. Quais são as dificuldades que eu vejo que eles absorvem de mim ou têm, ou os meus exemplos, ou as minhas observações, ou as minhas condutas, que vão de alguma forma dificultar a realização desse modelo de adulto que eu gostaria para eles. Isto é tudo do nosso ponto de vista agora. Mais tarde iremos ver o ponto de vista das crianças. Mas agora estamos a ver o nosso ponto de vista. Está bem? E a ver de que maneira é que estamos, por um lado, a criar uma expectativa, mas que não toma em consideração as várias dificuldades que eles estão a construir na sua personalidade e que vão dificultar o processo para que eles tenham essas qualidades todas. É esta a reflexão que queremos ter. Não vamos ter aqui nenhum modelo pré-fabricado, mas o modelo da reflexão e da tomada de consciência de algumas coisas. Ok? Mais perguntas? Obrigada, Cristina. Essas perguntas são parte do plano de ação, é isso? Sim, sim. O plano de ação que é identificar, agora que já identificamos, o que é que vamos fazer para mudar o quê? Ok? Mais? Sara? Não, há bocadinho estava a pensar, tenho muitos lados positivos, mas há um lado da minha vida negativo, ou mais conflituoso, que tem a ver com a minha mãe. Como é que isso se reflete e que se reflete? Eu só penso que é a parte, não, eu aqui sou assim, assim, assim. Não tem nada a ver com ela, mas acaba por ter. Ela acaba por ouvir tudo o que eu digo à minha mãe, tudo o que se passa entre mim e minha mãe. E como é que eu consigo... não sei. Ok, foi um ponto ótimo que a Sara trouxe, porque muitos dos nossos filhos, no caso da parte de pais e filhos, veem-nos relacionar-nos com os nossos pais, muitos que ainda estão vivos. E a maneira como nos ouvem falar deles e interagir com eles, cria-lhes também alguns modelos de conduta, de relação pai-filho, mãe-filho, porque é aquilo que eles estão a aprender sobre o mundo. Eu ontem dizia que os adultos têm muita dificuldade em perceber, ou não estão conscientes muitas vezes, de que esperam que a criança pense e veja as coisas pelo mesmo ponto de vista e com a mesma maturidade e a mesma experiência com que eles veem. E ficam à espera que a criança absorva e perceba porque está na cara.
vê-se logo. As coisas são claras. Porque são claras para nós, achamos que são claras para eles. Do ponto de vista da criança, provavelmente a percepção que elas têm das coisas é completamente diferente. Porque nós construímos a nossa posição ao longo da vida. Eles estão ainda a aprender a construir, nem sabem o que e como. E, portanto, vão usando os recursos que vão encontrando no mundo e em casa para fazer a sua própria formulação do que é correto, o que é que não é correto, o que é que deve ser, o que é que não deve ser, como é que isto funciona, como é que este mundo funciona e como é que eles têm que funcionar no mundo. E os papéis de filho e de pai e de mãe são modelados muitas vezes em relação aos seus pais, do ponto de vista da criança, da mesma maneira que eles veem os seus pais como filhos de alguém. Ok? Ou os seus professores como alunos de alguém. Ok? E, portanto, esta cadeia de papéis é extremamente importante, porque quando chega à criança, ela já vê um formato pré-fabricado, que é a relação que já existe dos pais com os seus antigos professores, que muitas vezes falam de quando eram estudantes, de quando eram jovens, o que é que acontecia, o que é que não acontecia, e os professores que tinham, os que não tinham. E quando é com as famílias é a mesma coisa. O que é que o meu pai fez, o que é que a minha mãe fez, como é que faz, como é que fazia, o que é que me irritava, o que é que não me irritava, o que é que eu achava, o que é que eu não conseguia, o que é que eu conseguia, enfim. Isto não é alheio à criança. É preciso lembrar que a criança absorve mais por observação do que por palavras. Okay? O comportamento que eles veem o pai ou a mãe terem em relação a outros, sejam os seus pais ou sejam outras pessoas, mostra-lhes ao vivo e a cores como é que é o modelo de vida. Absolutamente ao vivo e a cores. Porque uma coisa é o que nós dizemos deve-se fazer, mas eles depois veem acontecer na prática uma coisa completamente diferente. E eles ficam também a pensar que eu sei que devia, mas comporto-me desta maneira. Tal como os pais dizem deve-se fazer, mas eles comportam-se de outra maneira. Não é verdade? Não acontece isso? E todos nós temos estas incongruências. Ora, as crianças percebem que os pais dizem uma coisa e fazem outra. Porque não são perfeitos, obviamente. Mas tudo seria mais fácil se nós conseguíssemos perceber que nós também temos essas dificuldades. Seria mais fácil se nós pudéssemos compreender que, do ponto de vista da criança, a percepção que tem é que uma coisa é o que se diz, outra coisa é o que se faz. O choque é muito grande, de uma maneira geral, nos pais e nos professores, quando esta informação é posta de uma forma muito direta. Porque todos os sistemas culturais estão habituados a ver o problema sempre fora de nós. Okay? E os problemas estão lá fora. As pessoas têm problemas. Nós vamos ajudar as pessoas que têm problemas. Mas nós não temos problemas. Quer dizer, eles é que têm. Os nossos filhos têm problemas. Os nossos alunos têm problemas. Mas nós somos aqueles que andamos à procura de uma fórmula que, lá está, resolva o problema daquela criança, porque ela é que tem um problema. E os adultos, que sabem das coisas, têm que encontrar uma solução para corrigir aquela criança. E hoje em dia o que acontece é que o mundo está-nos a mostrar constantemente que as crianças, com fórmulas ou sem fórmulas, não vão lá, não aceitam, não querem saber e rebelam-se contra tudo. Porque, de facto, estamos numa época da nossa consciência, como humanidade, em que temos que dar um passo de consciência muito mais profundo. E temos que ir ao encontro da raiz dos problemas que existem nos relacionamentos. Okay? Não é só as crianças que se rebelam contra os sistemas e contra o sistema educacional das escolas e das famílias. As próprias relações, os próprios casamentos, as próprias relações entre as pessoas são de muito pouca duração. O grau de capacidade de aceitar o outro e conviver com o outro e de ajustar mutuamente as suas personalidades é cada vez mais pequeno. As pessoas namoram mais tempo do que aquilo que estão casadas. É ao contrário, antes namorava-se pouco tempo e casava-se durante muito tempo. Agora, namora-se durante, sei lá, 2 ou 3 anos ou 4 e casa-se ao fim de 6 meses, estão divorciados. Portanto, inverteu-se tudo. Porquê? Porque as pessoas não têm
não estão preparadas emocionalmente para olhar para dentro e para perceber que a vida não é só fugir do desconforto. Isto é aborrecido, isto é mau, isto não me sabe bem, isto eu vou-me embora. Okay? E há uma atitude muito imatura da parte das pessoas em geral, dos jovens adultos, que realmente não ajuda e não favorece o modelo que eles depois oferecem aos seus filhos. Okay? Também não aturam as coisas que não gostam. Okay? E não amadurecem emocionalmente. Esta questão que a Elsa estava a colocar, não faria mais sentido passar por, em vez de ser um trabalho em grupo, mas um trabalho mais individual? É mais fácil quando é um trabalho mais individual. Começar primeiro e depois propor sessões individuais. Porque muitas vezes os próprios pais também têm dificuldade em se expor. Perante eles próprios, quanto mais em grupo. Mais unidade, que é o trabalho voluntário que eu faço, e é para dar pelo menos Sim, eu penso que aí a chave será talvez encontrar outro tipo de perguntas que vá de uma forma mais leve até conseguir penetrar um pouco na consciência deles. E talvez este tipo de perguntas do género: o que é que vocês fazem no dia a dia que não gostam e que gostariam de fazer melhor? Por exemplo. É uma maneira de ajudá-los a perceber que se calhar existem coisas que eles estão a fazer que eles também não estão muito contentes. Fazem e encobrem e vão andar para a frente porque é o melhor que conseguem fazer. Mas o que é que poderiam fazer melhor ou gostariam de fazer melhor e ainda não fazem? Não é? Ou que medos é que têm? Que dificuldades é que têm? Esquecer os filhos. Que é um bocadinho que nós estamos aqui a fazer agora. Vamos esquecer as crianças, vamos olhar só para nós, como pessoas. Ok? E ver o que é que se passa dentro de nós. Quais são as nossas qualidades, quais são os nossos defeitos percepcionados, ou limitações, ou medos, ou culpas, ou enfim, qualquer tipo de sensação que nos limite de alguma forma. Ok, agora, o que é que nós gostaríamos para os nossos filhos? O que é que não gostaríamos que eles tivessem? No fundo, estamos a estabelecer paralelos, ainda de uma forma muito solta, mas para depois tentar aos poucos, na medida da possibilidade de consciência e de aceitação de cada um, fazer alguma integração e criar paralelos, para criar uma possibilidade de se fazer trabalho diretamente depois de libertação e de reajuste da personalidade dos próprios educadores. Porque, obviamente, no coaching há uma regra que é de ouro. Nós podemos fazer coaching a quem não quer ser, entre aspas, coachado. A quem não quer ser objeto desse processo. Porque isto tem que ser... Peço desculpa, gente, porque coachada quase parece estar comprimido. Pois, exatamente. Não se usa esta palavra, isso foi só uma expressão brincalhona. Porque é preciso que o coachee, que é o nome que se dá ao cliente, esteja disponível para viver este processo de perguntas, investigação pessoal, respostas, perguntas, investigação pessoal, respostas, porque é um processo em que nós estamos sempre a questionar, a interrogar, a perguntar, no sentido de ajudar a pessoa a descobrir-se. Se a pessoa não quiser entrar dentro, não quiser ser questionado, não quiser fazer esse trabalho interior, não pode, não é um cliente que naquele momento está disponível para fazer este processo. Portanto, não é uma coisa que nós possamos impor e dizer é assim que tem que ser feito. Porque tem que haver muita disponibilidade da parte do próprio, porque o próprio é que tem que fazer o seu trabalho. Nós só estamos a facilitar e a conduzir a conversa e as perguntas de modo a levar a pessoa a viajar dentro de si. Mas se ela não quiser viajar, nós não podemos empurrar o carro sozinho. Não é? Então tem que dar a ignição e tem que meter as mudanças e nós só damos o primeiro toque. E indicamos, olha, se calhar vamos para ali. Mas o carro que conduz tem que ser o cliente. Portanto, o que existem é muitas outras ferramentas que ajudam, podem ser integradas no coaching e que ajudam às vezes a pessoa a meter-se no carro sem quase dar por isso. Okay? Nós vamos fazer alguns trabalhos desses. Tá bem? Então vamos esperar um pouquinho para ver se encontra respostas para isso. Tá? Obrigada. Mais questões? Partilhas? O que eu também tenho verificado no meu relacionamento com as crianças, não tenho filhos, mas sempre tive rodeada de crianças, é que elas sofrem imenso mesmo com estas discrepâncias que notam nos pais e nem sempre não é nos pais, porque o que eu lhes digo é que eles também estão a aprender e estão a fazer o melhor que podem.
mas é muito difícil para as crianças, sim. É muito difícil. Verem que eles dizem uma coisa e fazem exatamente tudo. É mesmo muito complicado. E no ponto negativo que eu vi no meu relacionamento, ou que por vezes tenho visto e tenho tentado refriar o máximo possível, é a responsabilidade. Exatamente a responsabilidade que, desde muito cedo, sempre me senti muito responsável ou demasiado adulta para a idade que tenho. E tento, sim, comatar isso, pronto, no meu relacionamento com as crianças. Mas às vezes tem assim uns bocadinhos e eu, não, isto é os meus pais, isto não sou eu. São os meus pais, não sou eu. Ok. Muitos dos nossos modelos são criados precisamente com o modelo que tivemos de relação com os nossos pais. Mesmo sem querer, eles estão tão dentro de nós que quando damos por elas já fazemos isso. Okay? Já salta, porque está em piloto automático a programação da relação que tivemos e dos programas que vivemos e integramos quando éramos crianças. E isso é extremamente importante. Agora, uma coisa que eu vou-vos pedir um exercício de descolamento um bocadinho forte, mas que, ou desafiador, mas que seria ótimo nós podermos fazer. E cada um faz na medida daquilo que achar que está bem para si. É, olhando para as vossas conclusões e para aquilo que escreveram, tentem sair do vosso papel de educadores e vejam-se na cabeça de uma criança dentro das idades que vocês querem avaliar. Se têm crianças com 5 anos, se têm com 8, se têm com 12, se têm com 14, vejam pelo ponto de vista delas como é conviver com essa informação. Tentem encontrar o outro lado da moeda dentro de vocês. Experimentem um bocadinho. Saiam do vosso papel. Descolem. Mas para perceber o quê? Para perceber como é que é receber a informação dessa forma. O que é estar do lado de lá, do lado da criança. Em função daquilo que vocês apuraram. Portanto, a criança está a olhar e a ver isso. Como é que é estar do ponto de vista da criança? Uma criança que não sabe nada, está a aprender tudo. Não tem nada da vossa experiência de vida e do vosso caminho. Para quem não tem filhos, vejam a vossa percepção dos vossos pais. Para quem não tem filhos nem alunos, claro. A vossa percepção dos vossos pais. Se acham que é igual à percepção que eles têm de vocês. Como é que vocês veem os pais e como é que acham que os pais vos veem a vocês? Ok. O que é que vos parece? Que é a mesma coisa? As perspectivas são iguais? Parece-vos que possam ser diferentes? Olhar para o filme do ponto de vista da criança ou olhar para o filme do ponto de vista do educador que se interroga a si próprio e se questiona? É a mesma coisa? Não. Para mim não. Estou tão caladinho. Isto é a falta do cafezinho da manhã. Não, mas isto é um grupo de trabalho. Estamos todos a trabalhar e a catalisar-nos para descobrir coisas. O que é que acham?
Eu posso dizer que para mim, no meu caso, eu pedi ajuda. Portanto, eu senti-me a pedir ajuda para melhorar aquelas limitações que eu estava a ver. Para conseguir dar o melhor de mim. E vejo isso mesmo nitidamente. Estou a ver isso também no meu filho, também olhar para mim e a fazer-me isso. Ok. Mais. Muito obrigada. Uma coisa que eu vejo, que acho que é problemática, eu penso que acho que acontece a todos, então, quer como professores, quer como pais, e comparando, e até dando um exemplo, que é nos anos 60, por exemplo, a rebeldia passou a ser os filmes, etc, passou a ser a atitude a ter, porque ser jovem e ser adolescente era ser rebelde. E a nível internacional isso foi ainda mais forte, cá talvez um pouco mais fraco, não houve tanta rebeldia nesse período, mas houve alguma, e talvez mais tardia, com o 25 de Abril, etc, houve isso que quebrou uma certa rebeldia, mas talvez menos. E é uma coisa que eu noto, que é, ou que eu não consigo entender, porque é assim, eu acho que todos nós ensinamos aos nossos educandos, aos nossos filhos, a ser obediente, que é importante, ou seja, haver uma obediência. Não é ser obediente, é haver uma obediência, que é um bocadinho diferente. E até fazendo às vezes um bocadinho uma autocrítica, tendencialmente é para mim fácil ser obediente. E a obediência é outra coisa. É perceber que existem umas certas regras e nós temos que cumprir umas certas regras, porque é assim, tal qual como, sei lá, a brincar, a gente vai para a rua vestidos, não vamos despidos, não quiser. Qualquer dia que qualquer dia nem isso, mas pronto. Mas lá está, pronto, no fundo é isto. Há umas certas regras que são tão óbvias que eu costumo dizer assim, estar a explicar aquilo porque isto é um copo de água, isto é uma garrafa com água. Se eu tenho de explicar isto, estamos a entrar no limite das coisas ilimitáveis. Ou seja, as pessoas têm que começar, penso eu, começar a perceber certas coisas que são básicas. E isto é que é às vezes muito difícil de explicar, que assim, isto é assim, porquê? Porque é. E eles têm dificuldade em que há coisas que têm que ser assumidas de base para depois podermos construir um castelo. Se não temos fundações, não conseguimos ter uma casa. Sem dúvida. E as pessoas começam a entrar numa de dizer não por dizer não, porque é fácil, é mais fácil dizer não do que dizer sim. Não, porque eu sou jovem, não, e depois assim, então porquê é que dizes que não? Nessa altura há silêncio, só porque não é? E depois não. E o tema da obediência, pronto, então nos alunos também é terrível, com as histórias que eu ouço do meu filho atualmente. Eu olho para aquela turma e penso na minha turma do meu tempo, quer dizer, não tem nada a ver. E realmente isso é péssimo porque eles não conseguem absorver aquilo que deviam absorver na aula. Porque estão a pensar sempre em dizer que o professor assim, porque eles próprios criticam o professor, ou seja, a crítica é permanente ao professor. Se o professor faz bem, se faz mal, se comportou bem, se foi justo, se não foi justo, se foi injusto. Eles estão numa permanente crítica ao professor. E depois eu pergunto assim, e eles? E eu, na minha aula, o que é que eu faço? O que é que eu não faço? Isso eles não fazem. Exatamente, porque ninguém nos convida a fazer esse trabalho. Ok? E aí é que está o problema. É que nós ainda estamos na ideia de que temos que informar, educando e informando. Mas, de facto, muito mais do que informar, é preciso dar espaço para a descoberta. E a descoberta não é uma descoberta anárquica, é uma descoberta orientada. Pois. Isto é, nós estamos numa sala de aula e já tive várias pessoas com os quais trabalhei que fizeram isto e que funcionou. Que é, aliás, eu como professora fazia isso há muito tempo e nem sabia que havia coaching. E funciona. Agora eles dizem, o sistema agora não permite se calhar fazer essas coisas todas, mas permite algumas com certeza e há uma maneira de adaptar. É que os pais, por exemplo, em casa, vamos começar nestas crianças. As crianças já vêm, não aparecem na escola assim por acaso. Elas já têm um passado. Portanto, a gente não pode pegar numa parte da situação e isolá-la, analisá-la e tentar encontrar uma solução isolada de um contexto de vida de onde eles todos vêm. E o que é que acontece? Hoje em dia, cada vez mais, há crítica a tudo o que se passa e não se passa a toda a hora. E os próprios adultos estão em contestação contínua contra as instituições todas. É verdade ou é mentira? Sim. E os telejornais, os jornais, os mídias, os pais, os amigos, as pessoas todas estão em contestação contínua em relação a tudo o que se passa. Porquê?
porque cada vez mais existe a liberdade de expressão e não é só de expressão. A liberdade de expressão virou zona de conforto para pouco se faz, mas muito se fala. Ok? Para o queixume. Então o que é que acontece? Toda a nossa sociedade está virada para o coitado de, ou para o malvado que. E passamos a vida inteira a dar exemplos de contestação contínua em todo o lado. Em casa, os pais queixam-se porque fulano fez assim, porque o governo fez assado, porque o colega de não sei quantos não sei quê, o patrão não sei quantos, o sistema assim, o sistema assado. Liga-se a televisão e isso é por todo o lado. E depois queremos que as crianças sejam obedientes, aceitem, integrem-se. É difícil para elas. Antigamente, eu lembro-me que as coisas não eram assim. Havia um respeito à ordem muito maior e hoje em dia tudo está... A polícia, por razões boas ou más, ninguém está a contestar aqui, mas existe o desrespeito completo por aquilo que ainda na altura eram modelos de segurança ou de autoridade ou de resguardo de situações pouco corretas. Hoje em dia as coisas estão... Há corrupção por todo o lado, as notícias estão por todo o lado, ninguém confia em ninguém. Os pais têm medo que as crianças confiem em qualquer adulto, porque os exemplos de pedofilia e de roubo de crianças, e os pais, essa televisão está por todo o lado, a informação está por todo o lado, os pais estão alarmados, guardam os seus filhos, assustam-os para os resguardarem dos vários perigos que existem, que antes não era assim. E, portanto, as crianças são as primeiras a sentir que estão num mundo onde tudo tem que ser criticado e onde tudo tem que ser questionado. E onde não existe confiança nem pontes. Porque nunca se sabe se o vizinho do lado vai ser aquele que nos vai tramar. Portanto, existe muita informação disfuncional na nossa sociedade. E é preciso perceber que as crianças estão a viver dentro dessa função, dessa disfunção, e estão a viver, a criar a sua personalidade com base naquilo que veem e que observam. E nós sabemos todos que estamos em contestação contínua. A minha filha teve professores que chegavam à aula e passavam uma boa parte da aula a queixarem-se da sua situação e da injustiça do que era, das horas que tinham que fazer, dos papéis que tinham que preencher, dos ordenados que não eram suficientes, do não sei quê. E eles desabavam com os alunos constantemente as suas mazelas emocionais. Muitos professores, muitos. Não me lembro de um professor no meu tempo fazer uma coisa destas. Nem nunca me passaria isso pela cabeça. Diga. E o que é que, na opinião da Isabel, podemos fazer diferente? Ok. Isto é só para tomarmos consciência de que é preciso ajudar as crianças que vivem num mundo onde não existe segurança nenhuma dentro das pessoas, onde elas não têm referências sólidas para nada, porque a maior parte das coisas não parecem ser consistentes e não duram muito tempo. Estamos na época do fast food mental, emocional, relacional, é tudo rápido, é tudo de pouca duração. A tolerância uns aos outros é muito pequena. A tolerância nos relacionamentos também. Os próprios exemplos de chefias que temos são muito fracos. E, portanto, obviamente, elas não têm estes modelos. Precisamos de lhes dar modelos de segurança interior. E não é fácil fazer isto quando os pais também não os têm. E isto é um processo que tem que começar com os educadores para que eles possam depois ter maior coesão interior para poderem ser espelho disso. Mas vou-vos dar um exemplo, por exemplo, numa sala de aula. Os alunos estão todos, cada um a falar para o seu lado, cada um diz a sua coisa, contestam, não estão com atenção, estão nos jogos, estão a mandar mensagens, não querem saber. Ok. Então, o que é que nós vamos fazer com uma turma que não está minimamente interessada na matéria? Vamos parar e vamos pensar como é que podemos trazer estas crianças à consciência do que é que elas estão ali a fazer e o que é que lhes interessa. Fazê-los perceber que existem papéis. O que é para eles ser um aluno e o que é para eles ser professor. Okay? Porque as crianças não conhecem muitas vezes o que é o papel do professor ou o que é o papel do aluno. Ou o papel que conhecem é muito complicado, não é um papel muito funcional. Isto é, o papel do aluno, ouvir da boca deles o que é que eles acham que deve ser o papel do aluno. Perguntar aos alunos, o que é que vocês acham que é o vosso papel como aluno? Quais são as características desse papel? Como é que acham que devem comportar-se? Como é que acham que devem desenvolver esse papel?
Okay? Vamos lá ver e perguntar-nos qual é o papel dos alunos relativamente à sua postura na aula, por exemplo. Qual é o papel do aluno em relação aos colegas uns dos outros em sala de aula e fora da sala de aula. Qual é o papel do aluno em relação à relação com o professor diretamente, como pessoa. Qual é o papel do aluno em relação à disciplina, okay? à matéria que está a ser dada. Explorar as várias características da experiência do aluno-professor. Perguntar-se o que é que eles acham sobre o papel dele e qual é a perspectiva que eles têm do papel do professor. E qual é o papel do professor para vocês? E o professor, se vocês fossem professores, façam a pergunta. Foi aquilo que eu vos fiz há bocado. Se vocês fossem professores desta disciplina, o que é que fariam de diferente? E o que é que fariam igual? Primeiro, a tomada de consciência de cada um, do que acha que é e acha que não é. Primeiro, eles falam do seu ponto de vista. E depois vão falar do seu ponto de vista sobre o papel do professor. Primeiro do seu papel e depois do papel do professor. E em última análise, se quisermos ir mais longe, o papel da escola. Por exemplo. Ora, quando recolhemos esta informação, isto é uma informação escrita, porque senão cada um diz a coisa para o seu lado e ninguém se entende. Dizer uma coisa parecida com o que fizemos agora. E então, aliás, vamos fazer isso com os papéis de alunos, com os papéis de alunos e professores aqui e com o pai e professores. Vamos fazer uma simulação disso aqui, como se isto fosse uma sala de aula. Só que agora é com os papéis de... Vocês são professores e alunos ao mesmo tempo, pais e filhos, mas vamos fazer os dois papéis. Então, no momento em que se recolhe essa informação toda, o professor vai fazer um rastreio e diz, ok, a vossa percepção, e vai escrever num quadro, vamos fazer exatamente um protótipo aqui. E que pode ser feito em família, qual é o papel do pai, da mãe e do filho. É tudo igual, é só mudar os nomes dos papéis. Ok, e vamos pôr aqui o rastreio de todas as opiniões que a turma deu. Por exemplo, estamos agora a falar de uma sala de aula, não é? Então, o que é ser aluno? E vamos depois submeter à observação de todos. O que é que vocês acham destas opiniões? Okay? Vamos debater a situação. Vamos ver o que é que vos faz sentido e o que é que não vos faz sentido. Qual é o papel do professor? Vamos pôr aqui as características. Agora vamos ver como é que pomos aqui o papel do professor e o papel do aluno. Vamos ver como é que nós criamos pontos aqui. O que é que vocês acham que desta parte tem a ver com esta e desta tem a ver com esta? Como é que podemos melhorar isto e como é que podemos melhorar aquilo? Como é que acham que é compatível isto com isto? Que eventualmente são coisas incompatíveis. Ok, se achamos que é incompatível, o que é que vocês sugerem que se faça? O que é que temos que alterar nesta nossa ideia destes papéis? Isto é, ajudá-los a refletir e a pensar e a encontrar modelos dentro deles que façam sentido. Porque no momento em que as crianças percebem, é claro que já têm que ter alguma idade para poder fazer isto, não estamos a falar de crianças de 5 anos, porque se calhar ainda não têm, mas faz-se isto com bonecos, não se faz desta maneira. Mas neste modelo já tem que haver alguma articulação cognitiva, de expressão, de conceitos, para podermos trabalhar com eles sobre isto. Mas a partir dos 9, 10, 11 anos já começam a articular isto perfeitamente. Então, quando eles assumem o seu papel de interveniente no processo, em que a opinião deles conta, em que nós estamos disponíveis para conversar com eles e juntos encontrarmos uma plataforma de pontes, então temos um compromisso criado. Okay? E a própria turma mobiliza-se porque sente que é respeitada e que as suas opiniões são levadas em consideração. E quando existem desvios, faz-se a paragem e dizer, meus queridos, tínhamos visto isto? Mudou alguma coisa? O que é que vocês acham que deve ser feito? Porque eu estou aqui a fazer este papel. Vocês estão a fazer o vosso papel. E os dois papéis é que vão dar origem à mistura bem-sucedida daquilo que nos propomos fazer. Qual é o objetivo de estarmos juntos? Okay? Qual é a vantagem que este objetivo vos traz? Eles vão dizer, nenhuma, porque eu não acho esta disciplina importante para nada. Ok? Muitas vezes. Ok.
Vamos ver de que maneira é que esta disciplina pode ser útil para vocês e está integrada nos vossos currículos por uma razão de ser. Ok, vamos ajudá-los a criar pontes. Ok, mesmo que não seja a disciplina ideal para todos, existem pontos de referência que podem ser interessantes. E uma vez que isso faz parte de um currículo, ok, há disciplinas que têm que ser assimiladas porque são base para outras coisas mais tarde. O que é que queremos fazer? Queremos fazer isto em guerra ou em satisfação? O que é que nós podemos fazer para que isto se torne uma coisa agradável ou mais agradável? É trabalhar em conjunto com os alunos, de modo que as duas partes criem uma realidade de autorresponsabilidade. Não é simplesmente, é assim, ignoramos de onde eles vêm e queremos que eles ali sejam diferentes. Não é possível. Nós temos que saber que estamos a conviver com gerações que nascem num mundo extremamente complicado. É complicado para nós, como adultos, quanto mais para eles, que estão à procura de um caminho e veem a constante dissolução dos valores, dos sistemas, das estruturas, das empresas, das famílias, tudo desmorona a toda a hora. O que é que sobra? E queremos que eles tenham um rumo equilibrado e tenham segurança e sintam um chão seguro. É complicado para eles. É complicado. Nós não estamos habituados a ver isso do ponto de vista deles porque, mesmo como jovens, não tivemos que viver uma insegurança e um desfazer de balizas tão grande como neste momento eles têm. E, portanto, é difícil para nós imaginarmos o que é estar na pele deles. Ok? Para não falarmos, obviamente, das influências todas que a sociedade lhes traz, que nós não podemos estar constantemente a evitar, obviamente, e que se eles não tiverem uma estrutura de autoquestionamento e de autorresponsabilização por eles próprios, e se continuarmos a mostrar-lhes que eles são vítimas do mundo lá fora, eles só estão em guerra com o mundo, porque se eles são vítimas e isto está tudo a desfazer-se, o melhor é eu proteger-me. Mas se eu for autor da minha própria vida, se eu aprender que posso, que conto com a minha opinião conta, que eu posso intervir, que eu posso contribuir para qualquer coisa de bom para mim e para a minha vida, então se calhar já tenho mais interesse em participar de uma forma mais construtiva. E este processo é um processo que tem que passar nos próprios educadores. É de que forma é que eles possam ver-se de uma forma mais empoderada, que permita que eles não se apresentem também como vítimas da sociedade, das situações e das estruturas. E todos sabemos que não é muito essa a mensagem que passamos para eles no dia a dia. Uns de uma maneira melhor do que outros, mas há uma grande insatisfação contínua da parte dos adultos, há um grande nível de preocupação e de stress. Lembremos que metade da população mundial vive com antidepressivos e, portanto, queremos que as nossas crianças sejam calmas, obedientes, equilibradas e que não contestem, para não incomodar aquilo que nós não conseguimos resolver dentro de nós. Eu sei que não é fácil. Eu sou mãe e estou a falar como mãe também. Mas há uma parte que nos compete a nós. Ok? E esta parte é o encontro de soluções em nós que possam ser também, de alguma forma, passadas para eles, de modo a que ambos cresçamos na nossa relação de empoderamento pessoal, tanto um como o outro. A autorresponsabilização e a criação de pontes é essencial cada vez mais hoje em dia. Não a informação. É muito mais importante ajudar as crianças a descobrirem-se neste tipo de exercícios que fizemos aqui, por exemplo, adaptado às situações de vida deles e aos papéis que eles estão a fazer. Isso é ajudá-los a descobrir referências, definições de papéis, obrigações e direitos, mas são eles que vão explorar dentro de si aquilo que lhes faz sentido. Okay? Não somos nós que dizemos eu estou a trabalhar todo dia e tu estás na cama todo dia. Mas depois chegamos a casa, o menino está a dormir todo dia ou a menina e a mamãe vai pôr o jantarinho na mesa. Que sinais é que nós estamos a dar de que dormir não é exatamente o papel deles, dormir de dia e passear de noite e pedir dinheiro e não fazer mais nada? Por exemplo, existem milhares e milhares de jovens a fazer isto. Ok? Como é que nós podemos ter
um papel, numa situação destas, que seja diferente daquilo que habitualmente temos. Ok? Como é que podemos... O que é que nos falta a nós, educadores, conquistar dentro de nós, que nos sujeitamos a ser servos, ok, dos nossos filhos, para que eles não sofram e para que eles não tenham dificuldades. Embora isso nos faça mal a nós próprios. O que é que aconteceu com a nossa visão de educação e de papel de pai e de mãe, que nos desempoderou completamente frente aos nossos filhos e os transformámos em reis e tiranos, em muitos e muitos casos. O que é que nós não queremos que eles passem, que estamos a poupá-los de tal forma que os tornamos incapazes de viver e de assumir responsabilidades e de dar valor às relações e àquilo que importa na vida de cada um e respeitar o outro ser humano. Há bocado o Dr. Fernando estava a falar da obediência. Talvez a obediência tenha que ser um bocadinho ajustada à ideia de responsabilidade e respeito. O que é obediência sem responsabilidade e sem respeito? Ok. Não é a melhor relação para se construir. Porque a obediência baseada no medo e na repressão não traz os mesmos benefícios que uma obediência que se traduz e é balizada na responsabilidade e no respeito. Como é que eles aprendem a ser responsáveis e a ter respeito? É vivendo na pele o papel do outro. Então, numa sala de aula, o que é que nós podemos fazer? Ok, depois de apurar tudo isto, há alunos que podem dizer assim: ah não, mas eu acho que o professor é uma seca, está aí o tempo todo a falar e não me interessa nada do que estão para aí a dizer. Ok, então vamos fazer o seguinte: eu vou ser aluna e tu vais ser o professor. E durante 10 minutos vais dar aula, conforme achas que devia ser para não ser seca.